porque está falando neste momento em Brasília o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir. Diante deste quadro, da magnitude do problema que ocorre no Rio de Janeiro, o presidente determinou que nós imediatamente nos dirigíssemos ao Rio de Janeiro, eu e o diretor-geral da Polícia Federal, para nos encontrarmos com o governador do estado do Rio de Janeiro, o que ocorrerá ainda hoje à tarde, para avaliarmos a situação conjuntamente e verificarmos como é que podemos apoiar não apenas o Rio de Janeiro, mas o povo do Rio de Janeiro. O povo que foi duramente atingido por esta operação. Vamos procurar minimizar o sofrimento do povo, apoiar as forças de segurança e intensificar naquilo que for possível o combate às organizações criminosas. Ministro, foi discutida alguma possibilidade de decretação do GLO no Rio em razão do que aconteceu? Olha, a GLO é uma operação complexa, está regida pela legislação nacional de forma muito rígida. Ela está prevista no artigo 142 da Constituição Federal, está prevista também no artigo, na Lei Complementar 97 do ano de 99, mais especificamente no artigo 15 desta lei. Essa Lei Complementar 97, ela regulamenta a organização das Forças Armadas, o modo como elas operam, e este artigo 15 da Lei Complementar 97 estabelece, em primeiro lugar, que a operação GLO, a operação que diz respeito à garantia da lei e da ordem, primeiro tem que ser requerida formalmente pelo governador. Não é uma ação espontânea do governo federal ou do presidente da República. E, obviamente, segundo a lei, o governador precisa reconhecer, digamos assim, a incapacidade das forças locais de enfrentarem esta turbulência, esta agitação, esta ameaça à segurança pública. Então, é algo extremamente complexo, uma medida excepcionalíssima em que as Forças Armadas, não é? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica acabam tomando conta da operação. As forças locais ficam subordinadas ao comando das Forças Armadas, e especificamente do Ministério da Defesa, e todas as ações passam a ser submetidas não à justiça ordinária, justiça comum, mas sim a justiça militar. Portanto, o que o governo, nesse momento de crise, o que o governo pode e irá oferecer de suporte ao governo? Bom, de início já oferecemos e colocamos vagas à disposição no nosso sistema federal de alta segurança para transferência das lideranças das facções criminosas. Também estamos dispostos a colaborar com peritos criminais, com médicos legistas, sejam da Força Nacional, seja da Polícia Federal e polícias de outros estados. Temos também um banco de dados de DNA, de balística, muito bem operado pela Polícia Federal, isto para elucidar os crimes, para identificarmos os mortos, para sabermos se são pessoas ligadas às organizações criminosas ou não. Isto de imediato já podemos colocar à disposição. É claro que nós vamos ouvir o governador, saber o que é que ele precisa, podemos eventualmente aumentar os contingentes da Força Nacional, se for o caso, que já está lá desde 2023, nós já tivemos 11 renovações a pedido do governador da permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um intenso trabalho da Polícia Federal, que desbaratou várias quadrilhas de tráfico de drogas, de armas, até uma fábrica de fuzis foi desmontada pela Polícia Federal recentemente, com o potencial de fabricar 3.500 fuzis de alta potência. Nós temos continuado nossas operações, a Polícia Rodoviária Federal está nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Podemos eventualmente, se for o caso, ampliar esse contingente, mas é claro que é uma operação complexa, não há bala de prata para resolver essa situação. Nós estamos nos encaminhando ao Rio de Janeiro para verificar
verificar o que é que o governo precisa, no que é que nós podemos ajudar. Se o governador Cláudio Castro requerer a GLO, o governo está disposto a decretar? Isso é uma decisão do presidente da República. Primeiramente, ele precisa reconhecer a incapacidade das forças locais de debelarem o crime organizado e, sobretudo, a situação de intranquilidade que se encontra no Rio de Janeiro. Isso depende dele. Não, essa hipótese não foi comentada, não foi abordada, porque não se colocou na mesa essa questão. Não há pedido, não é? Já houve outras GLOs no Rio de Janeiro, sobretudo em grandes eventos, em portos e aeroportos localizadas, mas isso não foi, por enquanto, solicitado pelo governador do Rio de Janeiro. Em tempos de crise como esse, costuma haver a tentação de determinada visão de como lidar com um caso como esse, de partir para esse tipo de pedido. Bote as Forças Armadas, que isso que resolve. Mas isso já foi tentado, essa maneira violenta de lidar com o crime organizado, já foi tentada muitas vezes. Então, qual é a resposta que o governo pode dar para a população do Rio para dizer, olha só, tem um projeto sim, mas não é esse, qual é o projeto? Porque eu acho que a população, claro, acaba exigindo uma resposta firme, né? Mas a gente sabe que esse modelo nunca funcionou, está sendo testado há décadas. Pois o crime organizado hoje está altamente sofisticado e nós acreditamos, ao nível do governo federal, que não basta a força bruta, a força física. Como nós dissemos ontem em Fortaleza, Ceará, o enfrentamento se faz com inteligência, com planejamento e com coordenação de ações das diversas forças. É isso que nós pretendemos, inclusive, com a PEC da Segurança Pública, que está sendo examinada pelo Congresso Nacional. Polícia Federal, nos últimos tempos, todos são testemunha, fez inúmeras operações, inúmeras prisões, inúmeras arrecadações de dinheiro, de armas, de drogas, e sempre de forma discreta, sem nenhum ferido, sem nenhuma morte. Nós fizemos uma mega operação agora em São Paulo, a Operação Carbono Oculto, em que nós descobrimos não só a infiltração do crime organizado no setor de combustível, mas sim também o seu espraiamento para o setor financeiro. Isto foi feito com muita técnica, sem o disparo de um tiro, desbaratamos quadrilhas importantes, arrecadamos muito material, houve uma conjunção de esforços da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF, do Ministério Público do Estado de São Paulo, da própria Polícia Militar local. Portanto, nós acreditamos que o combate ao crime organizado deve ser feito de forma conjugada, interfederativa e, antes de mais nada, inteligente. Qual a avaliação que o senhor faz e que o governo fez dessa operação? Qual a avaliação que foi feita nessa reunião hoje? O saldo dessa operação? Bom, nós não temos ainda todos os dados completos, nem o presidente, nem nós temos informações da imprensa, nós vamos ao Rio de Janeiro examinar em loco, verificar qual é o número de mortos, de feridos, quem é que foi atingido efetivamente. A primeira impressão que se tem é óbvio que foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta, não é? E vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado democrático de direito que nos rege a todos a partir do advento da Constituição de 88. Do ponto de vista macro, o que o governo federal pode fazer para que uma outra operação como essa, que teve 120 mortes, não se repita, para ter outra ação desse tipo? Veja, é muito importante que se diga e que se sublinhe que a responsabilidade pela segurança pública, de acordo com a Constituição vigente, é dos governos estaduais, é da Polícia Civil e da Polícia Militar, fundamentalmente. Com a PEC da segurança, nós queremos inverter esta equação. Nós queremos fazer com que as forças nacionais todas, as polícias federais, estaduais, distritais e também municipais, colaborem entre si. Mudarmos esse panorama, este paradigma. Então, é preciso dizer, em resposta mais objetiva, que a Polícia Federal hoje e a Polícia Rodoviária Federal e as forças federais têm uma competência muito restrita e muito especializada de acordo com a Constituição vigente. A Polícia Federal e a Rodoviária Federal, ela não foi criada, não foi concebida pelos constituintes de 88 para subir nas comunidades, para fazer um enfrentamento direto
Não é essa a missão. E ela também não é uma missão de ser coadjuvante das PMs e coadjuvantes das polícias civis. A Polícia Federal age com inteligência, com planejamento, dentro estritamente das competências que a Constituição e a legislação lhes atribui. Então, dentro daquilo que hoje é o arcabouço legal, nós vamos oferecer ao governador do Rio de Janeiro a colaboração possível dentro deste quadro. Uma última pergunta, segurança que ele condenou? Bom, nós esperamos, né? Nós esperamos não só como governantes, né? O presidente Lula está muito esperançoso na aprovação desta PEC, mas eu acho que a própria cidadania deve lutar para que haja um entrosamento entre as forças policiais ao nível nacional, porque só assim nós vamos combater de forma mais eficaz o crime organizado. O ministro da Fazenda mais cedo falou exatamente sobre contrabando e adulteração de combustíveis, que financia o crime organizado, o tráfico de drogas. O senhor citou aí a operação em São Paulo, a Operação Cachorro. Sim. No Rio de Janeiro, não é o caso também de uma operação federal para esse tipo de combate? Veja, esta operação, ela não se localizou apenas no Rio, em São Paulo. O maior impacto foi em São Paulo. Ela se distribui pelo Brasil como um todo. E o doutor Andrei agora mesmo fazia menção, e talvez eu possa passar a palavra para ele, que aquela ADPF que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal previu que a Polícia Federal atuasse no Rio de Janeiro, no setor de inteligência, também no setor de logística e, sobretudo, promovesse a conjugação dos órgãos fazendários e dos órgãos de fiscalização da Receita para atacar exatamente esse aspecto que é o mais, digamos assim, mais contundente, é o mais sensível, que é exatamente atacar a capitalização do crime organizado. Nós precisamos descapitalizar. O doutor Andrei vai comigo ao Rio de Janeiro justamente para dar mais um impulso para atender essa determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas não sei se o doutor Andrei quer falar alguma coisa. Para a gente encerrar. Em relação Só um minuto, cara, do horário da saída também. Só uma coisa, já que o senhor estava no avião, se o senhor puder esclarecer para a gente como que o presidente, como vocês souberam das informações, eu explico a vocês em sequência. Em relação a, complementando o que o ministro Lewandowski falou... A Rádio Gaúcha acompanha a entrevista em Brasília do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ao lado, quem fala agora é o diretor-geral da Polícia Federal, Gaúcho Andrei Rodrigues. Está atuando lá nessa questão de atividade de inteligência, a instauração de um inquérito policial e a determinação também, e aí respondendo diretamente sua pergunta, a própria decisão do Supremo, para que COAF e Receita Federal atuem coordenadamente conosco, trazendo mais elementos para a Polícia Federal atuar. Da maneira que nós sempre fazemos na área de polícia judiciária, com inteligência, com estratégia, descapitalizando o crime, enfrentando aquilo que o crime organizado tem de mais relevante, que é o poder econômico, e prendendo lideranças. É assim que a Polícia Federal atua e é assim que nós já estamos atuando no Rio de Janeiro. Doutor, informação importante, a DPF, o Supremo concluiu que a Polícia Federal, a inteligência tinha que ser avisada de uma operação desse tipo. Houve esse comunicado da Polícia Federal que haveria essa mega operação? A Polícia Federal foi comunicada de alguma forma do que aconteceria? Essa é uma operação do Estado do Rio de Janeiro e nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal,
o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Ministro, sim. A Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participação. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. Isso não deveria ter sido comunicado ao Brasil? Veja, isso, para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir, aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Isso o meu superintendente comunicou depois de que foi descartada essa possibilidade de participação por falta de atribuição. A deflagração dessa operação não nos foi comunicada. Vamos lá, gente. Obrigado. Thaís Stout, a coletiva de imprensa do ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança, e do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues. Agora os dois saem daqui do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, direto para organizarem a viagem ao Rio de Janeiro. Irão junto ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Esta é a comitiva federal que sairá aqui de Brasília em direção ao Rio de Janeiro para uma reunião com o governador Cláudio Castro e também para que o governo federal tome pé da situação. Como nós ouvimos agora na coletiva de imprensa, o ministro Ricardo Lewandowski relata que o presidente Lula ficou estarrecido com o número de mortos e com o fato do governo federal não ter sido comunicado previamente, tanto para um pedido de auxílio federal para reforçar a ação das polícias do Rio de Janeiro, como também para avaliar a estratégia que foi adotada pelas polícias do governo do Rio de Janeiro. O ministro Ricardo Lewandowski afirma que a estratégia que a Polícia Federal e outros órgãos federais têm para grandes operações costuma ser diferente. Citou a Operação Carbono Oculto, que terminou com vários mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos, sem que ninguém fosse morto, sem troca de tiros entre polícia e os investigados. Mas evita, Stout, fazer um comentário mais preciso ainda, avaliando a operação em si, porque diz que ainda não tem detalhes sobre ela. Uma outra questão polêmica que foi levantada após a fala de ontem do governador Cláudio Castro sobre a edição ou não de decreto de garantia da lei da ordem, de GLO. Ricardo Lewandowski insiste que isso só seria adotado diante de um pedido do governo do Rio, que não houve, e diante de uma admissão do governo do Rio de que ele não tem condições de conduzir mais a segurança pública. Aliás, algo que aconteceu alguns anos atrás, Stout, durante o governo de Michel Temer, quando houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro, que depois foi desfeita e o poder da segurança voltou a ser do governo do Rio de Janeiro. Por fim, sobre medidas concretas, citou apenas a disponibilização de presídios federais para que líderes da facção criminosa sejam transferidos, o que já havia sido comunicado na reunião de ontem à noite, e também vai colocar equipes da Polícia Federal, de peritos à disposição para a identificação dos mortos e até mesmo para tentar determinar quem entre os mortos fazia parte ou não da facção
Comando Vermelho. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, agora no final da entrevista, tentou esclarecer o que havia sido comunicado ou não ao governo federal. Ele disse que as equipes operacionais do Rio de Janeiro foram sondadas sobre a possibilidade de participar da operação, mas sem muitos detalhes de como ela seria. E que não enxergou a Polícia Federal do Rio de Janeiro, né, por meio da sua superintendência, um efeito prático, né, um benefício de reforçar esta operação. Mas garante que em Brasília, que a Direção-Geral da Polícia Federal, o governo federal, não haviam sido comunicados desta operação de ontem. Stout.